Fiquei lembrando por um momento de Júlio César, de Shakespeare. É uma frase antológica, quando ali se diz: não é dos astros a culpa, ó brutos, se nós nos reduzimos a meros instrumentos. E fazendo aqui uma adaptação, com a liberdade que a tribuna me dá, digo que poderíamos fazer, pelas exposições aqui realizadas, uma adaptação de que não é dos juros a culpa, mas sim da falta da realização de reformas estruturais para o país. E nessa linha, embora o debate nessa casa seja bastante válido, o título da sessão deveria ser mais na linha: quais são as reformas estruturais que nós precisamos para permitir, sim, a queda da taxa de juros e voltar a ter o crescimento econômico do país. E nessa linha, e aqui acho que é o mais importante para a reflexão, nós possamos retomar uma agenda de reformas modernizante para o país, que envolva, sim, a reforma tributária, que está na agenda desse governo, algo positivo, embora uma reforma difícil, mas também que possamos voltar a falar, e que foi subtraído do debate público, de uma reforma administrativa, que vise não só a redução necessária dos custos, e aqui foi mencionado diversas vezes, do tamanho da nossa folha de pagamento. São os juros do cartão de crédito, senhor presidente do Banco Central. Hoje estão em 470%. Eu fiz um estudo uma época, aliás, vi um estudo, em que os juros do cartão de crédito, que é uma atividade de maior risco, um empréstimo de maior risco, normalmente gira em torno de 4 vezes o juro do país. Por exemplo, se a taxa de juros dos Estados Unidos é 2,5% ao ano, o cartão de crédito seria 10% ao ano. No Brasil, ao invés de 4 vezes, são 40 vezes. É uma singularidade, é uma esquisitice que eu acho que só existe no Brasil. E me sentiria contemplado se Vossa Excelência pudesse citar algum país da OCDE que pratica uma taxa de juros do cartão de crédito tão elevado. Isso sempre foi assim, e não tem jeito? É a pergunta que eu faço. Outro problema que sempre eu procuro observar são as taxas que os bancos impõem aos correntistas do banco. No Brasil, eu vi um estudo, o senador Esperidão a mim, que se o banco não emprestar 1 centavo, ele já está lucrando. Porque só as taxas que o banco impõe aos correntistas são suficientes para a manutenção dos bancos e ainda dá lucro. Qual é a atividade que a pessoa ganha sem trabalhar? Que o professor ganha sem dar aula? O dono da vaca de leite ganha sem dar leite. O agricultor sem produzir. A indústria sem produzir está ganhando? E no Brasil os bancos ganham sem emprestar dinheiro? Onde é que existe essa exceção no mundo? Pelo menos no mundo da OCDE. É outra pergunta que eu faço. E mais, todos nós sabemos que no Brasil os ricos pagam muito menos impostos proporcionalmente do que os pobres. É o contrário dos países da OCDE. No Brasil, a arrecadação principal está no consumo, quando na OCDE está na renda e na propriedade. Quem é que tem renda e propriedade? Os ricos. Há uma clivagem bastante considerável entre as pessoas que estão envolvidas diretamente com a produção. Aqui falou CNI, falou CNC, falou CNT, o ilustre presidente da Fiesp, que dando demonstração clara que, para o respeito que tem pelas instituições, e isso vale para a Fazenda, Planejamento, Banco Central, vem trazer aqui a opinião do setor produtivo sobre as possibilidades que estão diante de nós. Eu sou muito mais otimista em relação à economia brasileira do que muitas das falas que foram ditas aqui. Eu não sou um otimista inveterado. Já houve épocas em que eu me preocupei muito com a economia brasileira. Eu me lembro que em 98, Armínio, eu escrevi um artigo, eu ainda frequentava a Faculdade de Economia na época, eu escrevi um artigo dizendo que de 99 a crise cambial não passava. E fui criticado por muitos dos meus colegas muito mais estudados do que eu, dizendo que eu estava fazendo terrorismo econômico. Em janeiro, logo depois você tomou posse com uma quebra do câmbio, levou o câmbio a R$ 4 reais por dólar, o que hoje significaria alguma coisa em torno de R$ 10 por dólar, se você for colocar isso em valores atualizados. Então, não se trata de ser um otimista ingênuo. O que eu penso é que nós estamos efetivamente diante de uma oportunidade. Uma oportunidade que, se determinados parafusos
forem apertados, nós temos uma grande possibilidade de fazer esse país crescer. Eu não creio também que quem trouxe aqui à consideração de nós todos essa possibilidade de ajustes fiscais em relação ao gasto tributário, que é de 4 vezes a ordem de grandeza do que um outro programa de transferência de renda do mundo, que é o Bolsa Família. Os gastos tributários 4 vezes o Bolsa Família. Alguns ajustes ali. E ontem tivemos a oportunidade de demonstrar como isso é possível, sem grande impacto no setor produtivo, muito pelo contrário. Um dos problemas graves no país é o sistema de concorrência. Eu atribuo ao nosso sistema tributário uma grande parte da ineficiência da nossa economia. Nós não temos ganhos de produtividade porque os mais eficientes produtores nem sempre conseguem resistir à concorrência desleal. E você vai perdendo competitividade porque você vai expulsando do mercado quem melhor produz, com mais eficiência, com compromisso social, com cumprimento das suas obrigações. Então, a reforma tributária também não é uma questão lateral. Nós temos uma grande oportunidade de, no primeiro semestre, votar a reforma tributária, garantindo que o bom empresário tenha condições competitivas e ele melhore a produtividade da nossa economia, obviamente associado à melhoria do capital humano no Brasil, né, das oportunidades educacionais para todos. Então, eu sou uma pessoa mais otimista. Penso que se nós fizermos ajustes aqui, e não estamos falando em pressão política, em nada disso, estamos falando com pessoas que estão na ponta, trazendo o seu depoimento. Não vai aqui nenhum interesse em causar constrangimento a quem quer que seja. Pelo contrário, eu penso que se o Judiciário, Legislativo e Executivo tiverem uma agenda de acertar as contas públicas com responsabilidade e com transparência, a autoridade monetária e a autoridade fiscal se harmonizarem no seu propósito de garantir desenvolvimento, crescimento econômico com baixa inflação, eu não vejo nenhuma razão para nenhum tipo de preocupação que nos impeça de crescer a partir do ano que vem a taxas muito superiores.